Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu vou gravar essa videoaula, estou gravando essa videoaula para falar um pouquinho da discussão que a Débora Rezende faz no texto dela, né, sobre a questão da representação e a relação com a democracia e a sociedade civil, né? Então, a Débora, no texto dela, né, ela vai trazer justamente esse debate da complexidade que é a representação num contexto de democracia, né? E aí a gente sabe que a ampliação da democracia, principalmente aqui no Brasil, né, para além da tradicional representação eleitoral, dos mecanismos eleitorais, como a gente viu nos textos passados, ela vai ter maior ênfase, principalmente aqui no Brasil, com o início da redemocratização da sociedade brasileira, que a gente sabe que foi ali no final da década de 70, quando a gente começa a assistir um intenso e complexo processo de revitalização da sociedade civil. Então ali, né, principalmente meados dos anos 80 e 90, a gente tem uma pluralização muito grande de organizações da sociedade civil, muita discussão sobre a valorização da cidadania e também, né, vai sendo a partir desse impulso da sociedade civil, eles vão, né, tentando promover o fortalecimento das instâncias públicas, né? Esse processo ele vai ser incentivado justamente pela pressão dos diversos movimentos sociais, né, que vão atuar na cena política aqui no Brasil, né? A gente tem o movimento pela reforma sanitarista, né? Um movimento muito importante, o movimento estudantil. Então esses movimentos eles vão pressionar junto ao Estado, né, para que haja mais processos participativos. E isso acaba se desdobrando na implementação de políticas públicas descentralizadoras, como vocês já viram, né? A gente tem uma série de políticas que elas vão ser descentralizadas a partir ali dos anos, né, final dos anos 80, e na criação das instituições, né, participativas, que são as IPs, denominadas IPs pelo Leonardo Avritzer, que são os conselhos, né, os conselhos gestores e os orçamentos participativos. E esses conselhos, muitos deles, eles vão ser instituídos, inclusive, por meio de legislação nacional e vão tentar abarcar aí diferentes formas, né, diferentes atores sociais. E aí a gente pode ver que, segundo alguns autores, né, o Marcelo Kunrat, a Maria da Glória Gon, a gente vai vendo que ao longo da década de 90, né, então a gente tem a Constituição em 88, mas toda a década de 90 a gente vai percebendo e observando uma proliferação muito grande de fóruns, conselhos, comitês, parcerias, né, que vão buscar instituir nos diversos níveis de governo, né, seja no federal, estadual, municipal, e nas mais variadas áreas de atuação, nas áreas temáticas, o que a gente chama dessas instituições participativas, que vão ser chamadas tanto pela Débora Rezende, mas também pelo Adrian Lavalle, de novos espaços de representação. Então, aquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Apesar, a própria Nadia Urbinati fala disso, né? Mesmo que a gente entenda que são espaços participativos, eles são feitos via representação política. Então, seriam novos espaços de representação. Então, a gente pode observar que a própria emergência desses novos atores coletivos, ele vai representar um alargamento das fronteiras temáticas do espaço público, ou seja, a gente tem mais possibilidades, né, de mais pessoas estarem discutindo questões relacionadas às políticas públicas. Inclusive o deslocamento de alguns temas que eram, né, anteriormente relativos ao espaço privado, eles vão passar a ser discutidos no espaço público. E isso não pode ser explicado, a gente não consegue explicar isso se a gente não reconhece a pressão exercida por esses diversos movimentos sociais no país. Então, a gente pode entender que esses conselhos, né, os conselhos gestores ou as instituições participativas de maneira geral, elas são inovações institucionais e que vão se estruturar de modo a incorporar representantes da sociedade civil e do Estado, né? Do Estado via secretarias e os ministérios no âmbito, se for um conselho no âmbito nacional. Inclusive aquelas categorias e aqueles grupos sociais que antes estavam, né, na verdade, eles estavam excluídos do espaço público institucional, do debate com o representante do Estado, né? Alguns autores, assim como a Marta Hett, lá num texto dela de 96 ainda, a Soraya Cortez, também num texto dela no início dos anos 2000, elas vão problematizar a visão de que esses espaços eles teriam uma relação direta com o aprofundamento da democracia, e isso é muito importante, né? Ou seja, elas são um tanto quanto céticas no sentido de que, olha, a gente tem um alargamento da participação, mas isso não tem uma relação direta com o aprofundamento da democracia. Por quê? Porque
esses ideais, né, a concretização, na verdade, dos ideais democráticos vai depender muito mais da natureza de funcionamento dessas instituições, né, do que, na verdade, do simplesmente fato de você criar essas instituições. E, por outro lado, também, a própria administração pública, né, vai depender também da como a administração pública ou aquele espaço onde são processadas essas decisões, né, como ele dialoga com esses espaços, né, de aprofundamento, né, quer dizer, esses espaços criados pós-Constituição de 1988. A Soraya Cortez, ela tem uma fala interessante, né, ela tem um texto interessante, onde ela coloca o seguinte, né, abre aspas, fóruns têm papéis, fóruns, os conselhos, né, ela chama de fóruns, que são esses espaços participativos, poderíamos chamar de instituições participativas. Eles têm papéis diferenciados nos contextos institucionais e políticos em que se inserem, e potencialidades muito diversas em termos de impacto sobre a formulação ou implementação de políticas públicas, tendo em vista seus desenhos institucionais e os desenhos institucionais do próprio setor ou programa da política em que se inserem. Então, se a gente pensa num conselho de saúde, por exemplo, a gente tem que ver qual é o desenho desse conselho, né? Como é que foi feito o regimento, quem é que pode participar. E, além disso, também tem que observar como é que é a Secretaria de Saúde daquele município, né? Como é que ela dialoga com esses espaços. Então, por isso que a Soraya está falando que, na verdade, esses espaços participativos, eles também dependem de como a gestão pública se organiza. Então, né, dentro dessa perspectiva, a gente pode falar que o debate sobre democratização e representação política, ele vai ser indispensável a qualquer estudo ou qualquer pesquisa que a gente for fazer sobre os espaços participativos, né? Então, a gente precisa trabalhar observando esses espaços participativos, como os conselhos, os orçamentos, os fóruns, os colegiados, as conferências, trazendo esse debate sobre democratização e representação política. Porque esses dois conceitos eles vão ser peça-chave para entender todas as problemáticas. Então, na verdade, dentro dessa lógica, a gente pode perceber que existem algumas questões que elas vão ser prioritárias, né? Que é principalmente debater em que medida a representação de organizações da sociedade civil nesses espaços eles promovem realmente maior aprofundamento da democracia, né? E, além do mais, existem alguns desafios que precisam ser enfrentados. O próprio desafio da legitimidade dessa nova forma de representação política, porque é uma forma de representação política que não passa pelos mecanismos eleitorais, mas são escolhas feitas pelas entidades da sociedade civil para ver quem é que vai participar desses espaços. Por isso que é importante a gente trazer essa discussão, né, que eu acho que a Débora coloca muito bem, que é ver como que a gente pode relacionar essa questão da legitimidade com a questão da representação, né? Como é que esses novos atores, né, os novos atores vindos da sociedade civil, eles podem, a gente pode entender que eles são legítimos representantes da sociedade de maneira geral, ou daqueles grupos a quem eles se dizem, né, representar. Então tem uma discussão aí muito grande, né? Então a gente sabe que tanto Boaventura quanto outros autores já trouxeram um pouco dessas questões a respeito dos limites, dos desafios da democracia representativa, né? Porque ela teria sido supostamente incapaz de solucionar o problema do acesso dos atores sociais ao debate público. E mais ainda, eles vão falar que ela não teve capacidade de acabar com o problema da exclusão e da desigualdade social. Então, dentro desse modelo, para os autores, né, Boaventura, Leonardo Avritzer e alguns outros autores, eles vão trazer a ideia do modelo da democracia participativa. Mas como a gente viu a partir do texto da Nadia Urbinati, não necessariamente a gente precisa mudar, né, a ideia de participativo ou representativo, mas assumir que é necessário que a gente trabalhe com um caráter protagonista de luta contra a exclusão social e enfatizando a cidadania, né? Então, a gente trazer essas questões, elas precisam, né, a gente precisa entender um pouco mais. E aí a gente precisa, né, inclusive trabalhar com a ideia de pensar o aperfeiçoamento dessa democracia, trazendo com maior centralidade a presença desses membros da sociedade civil em formas alternativas de representação, né?
E aí a gente precisa, então, entender como que a gente pode perceber essas questões, né? E trazer incorporar, na verdade, nesse sistema de representação, as ideias, mas também as presenças, né? As ideias das pessoas que defendem determinadas temáticas, mas também a presença daqueles grupos tradicionalmente excluídos desses processos de discussão de políticas públicas. Então, na verdade, se a gente for pensar esses espaços participativos, inclusive num momento ali de inquietação em função do grau de pobreza e exclusão existente, né, principalmente nos países da América Latina, e aí para o nosso caso em específico, a gente pode perceber que tudo isso vai conduzir, né, a essa proposta da redemocratização da sociedade, como eu falei, né, que acaba sendo vislumbrada na Constituição de 88 e que tem como centralidade a ideia da descentralização política e a participação da sociedade nesses processos decisórios, né? Então a gente vai percebendo que esse tema da participação ele vai se tornar central no debate sobre formulação e implementação de políticas públicas. E aí existem aí, como eu falei, né, existem diferenças de interpretação com relação à própria noção do que seria essa participação e essa representação. Então, a gente tem no Brasil uma literatura que vai defender a participação em detrimento da representação. Segundo eles, né, esse pessoal dessa tendência, eles teriam, né, chegado a um certo consenso de que quanto maior a participação da sociedade civil nos processos decisórios, melhor a capacidade das políticas públicas diminuírem a desigualdade social e a pobreza nesses países em desenvolvimento. Então, principalmente se a gente falar nessas últimas 3 décadas, né, nos países desenvolvidos, a institucionalização, né, a criação de mecanismos participatórios, ela foi vista como um complemento ou como uma forma alternativa às formas tradicionais de representação política nas democracias liberais, né? A gente está falando dos países já desenvolvidos. Então, nesse período, principalmente, as agências internacionais, né, o Banco Mundial, elas vão impor para nós, países em desenvolvimento, a necessidade que sejam produzidas políticas, né, de autossustentação econômica e, inclusive, com foco muito grande na participação comunitária. Tudo isso visando a gente atingir, nós, né, países terceiro mundo, atingir o processo de desenvolvimento, né? Então a gente vai perceber que também há um impulso, né, do próprio Banco Mundial para que a gente garanta políticas públicas participativas, né? Então, esse pessoal, né, eles vão trabalhar muito com a ideia de participação, mas, de novo, né, eu acho que tem que ter um casamento aí entre as formas de participação e a discussão sobre representação política, né? Porque a gente sabe que só combinando esses mecanismos de representação com mecanismos societários de participação que a gente pode possibilitar o desenvolvimento dos países de terceiro mundo. E aí a Maria da Glória Gon, num texto dela de 2003, ela vai falar que a gente pode entender que existem diversas formas da gente compreender a participação. Algumas vão ser mais clássicas, né, e vão dar origem a algumas interpretações e significados, né, por exemplo, a liberal, a autoritária, a revolucionária e a democrática. E aí, se a gente for ver a concepção liberal, né, os pressupostos básicos do liberalismo, eles buscavam sempre a constituição de uma ordem social que garantisse a liberdade individual, a participação objetiva, fortalecimento da sociedade civil, não para que essa participasse do Estado, mas que ela fosse fortalecida para evitar as ingerências do Estado. Então, nesse sentido, a democracia, a ideia de participação pela perspectiva liberal, né, ela vai se basear em um único princípio de democracia, de que todos os membros da sociedade são iguais e a participação seria um meio de busca de satisfação dessa necessidade. Então, para Maria da Glória Gon, a concepção liberal ela tem algumas composições, né, que vão derivar dela. Por exemplo, né, tem toda uma percepção liberal, mas algumas ramificações dentro dessa discussão. Aí o pessoal que vai buscar mais trazer a discussão da liberal, né, uma discussão da concepção liberal comunitária e uma outra da liberal corporativa. A corporativa vai ser entendida como um movimento espontâneo dos indivíduos, que é nesse sentimento de identidade, concordância com uma certa ordem social, e aí vai criar o chamado bem comum, que seria o núcleo articulador dos indivíduos, né?
E essa concepção corporativa, segundo a Maria da Glória Gon, ela vai presumir que as organizações existem apenas quando as pessoas participam. Ou seja, o processo participativo ele vai ser articulado à existência de organizações na sociedade. Já a participação comunitária, ela vai conceber o fortalecimento da sociedade civil em termos da gente integrar os órgãos representativos da sociedade aos órgãos deliberativos e representativos do Estado. Ou seja, né, quem são as entidades representativas da sociedade, como é que a gente fortalece, né, os órgãos deliberativos e representativos do Estado. Né? Nesse sentido, esses grupos organizados eles devem participar no interior do Estado, de forma que as esferas do público e do privado vão se fundir. Então, a própria Maria da Glória Gon, tanto nessa concepção de participação corporativa quanto a concepção de participação comunitária, ela vai entender a participação como um movimento espontâneo do indivíduo em que não vai ter, né, ou não vão se colocar as questões das diferenças de classe, de raça e de etnia. Seria, né, uma concepção, essas concepções mais liberais, que vai entender que, na verdade, os indivíduos eles participam, enfim, né, devem participar para procurar achar, né, compreender e trabalhar a ideia do bem comum. Mas, dentro dessa lógica e dessas concepções, elas não aparecem as questões das diferenças de classe, de raça e de etnia. E aí, né, então, ela trabalha essa concepção da participação liberal, depois ela dialoga um pouco com a concepção da participação autoritária. O que ela vai falar? Ela vai falar que essa participação autoritária vai ser aquela orientada para a integração e controle da sociedade e da política, né? Controle social da sociedade e da política. Na verdade, ocorre principalmente, né, ou centralmente nos regimes políticos autoritários, né, de massa da direita, fascismo, e em alguns regimes autoritários de massa de esquerda, as grandes demonstrações de massa em comemorações aos regimes socialistas, por exemplo. Ela pode ainda ocorrer, segundo a Maria da Glória Gon, em regimes democráticos representativos como uma forma de cooptação. Mas nesse caso, a arena participativa são as políticas públicas, né, não. Nesse caso, né, a arena participativa são as políticas públicas quando se estimula de cima para baixo a promoção de programas que visam apenas diluir os conflitos sociais. Não há, na verdade, uma participação de baixo para cima, né? Na verdade, são as estruturas do Estado, né, uma estrutura bem autoritária que vai promover programa, principalmente buscando diminuir conflitos sociais, ou seja, seria aquilo que a gente chama de tapar o sol com a peneira, né? Tentando pouco desmobilizar a sociedade. E aí as outras duas formas de conceber a participação, que segundo ela seriam as democráticas e as radicais, elas vão ter mais ou menos um fio condutor, que seria, né, o desenho, né, esses desenhos mais ou menos iguais, mas baseando na ideia de soberania popular como um princípio que vai regular a reforma democrática. Então, a participação ela vai acontecer tanto na sociedade civil quanto nas instituições do Estado, né? E aí essas duas concepções elas vão se opor à ideia do corporativismo e vão demarcar a posição entre sociedade civil e sistema político. E aí o princípio básico dessa participação democrática é o da delegação de um poder de representação, não importando a forma como foi constituída essa representação. Então, nessa forma, né, a gente teria os grupos delegando poder para um determinado representante, que é aquilo que a gente fala, alargando aí os processos participativos, né, os processos de inclusão e pluralização da representação para além das eleições. E aí, o próprio Leonardo da Writzer e o Boaventura de Souza Santos, né, eles vão também chamar a atenção para a necessidade da gente pensar essa democracia para além das questões eleitorais, sempre trazendo os termos de ampliação da participação cidadã, né? E inclusive agregando aí uma redefinição do significado cultural ou dessa gramática social vigente, né? ou clássica de democracia, mas abranger outras realidades. Então, na verdade, é pensar um processo de democratização onde a gente consiga trabalhar, né, no campo da sociedade, como essa sociedade pode interferir na estrutura burocrática do Estado. Então, essas são algumas questões importantes para a gente pensar, né, para poder pensar na própria inclusão, né, de diversos segmentos sociais de grupos, né, excluídos da participação política. Então, a gente
pode trazer, né, a ideia de que a democracia é representativa, ela necessita dessa autonomia local, dessa liberdade de expressão e associação, e assim como ela necessita também de pensar a igualdade básica de algumas condições materiais, ou seja, é só a partir das condições materiais dadas para esses grupos é que eles vão conseguir também participar, para além da questão da participação unicamente no voto, mas é que eles vão conseguir participar de outros espaços também pluralizados aí para discutir questões de políticas públicas. Então esse modelo, trazendo aí Urbinati, né, o próprio texto da Débora Rezende, esse modelo de democracia representativa, ele deve ir além das eleições periódicas, porque a gente precisa de trazer outras práticas que vão levar a sociedade a ter acesso ao debate público. Então, a representação, ela precisa, né, abarcar esses diferentes atores. Então, o que a gente entende por democracia forte, ela deve conter, além da representação política eleitoral, procedimentos de democracia direta, mas casada, né? A representação política eleitoral, a representação de grupos em espaços participativos, mas também alguns procedimentos de democracia direta, como a gente pode ter, né, exemplo, plebiscito, né, plebiscitos, referendos. Então, isso tudo seria uma maneira de diretamente os cidadãos participarem de algum debate no âmbito público, e que são patrocinados, inclusive, pelo Estado, mas também os diversos espaços, né, que vão ser fomentados pela sociedade civil, como os conselhos, os fóruns, as conferências, enfim. E aí, entendendo, portanto, que nesses espaços, essas instituições participativas, a representação ela vai ser necessária. A Iris Young, ela tem alguns textos que vai trabalhar essa discussão, e aí por que ela vai falar? E ela justamente ela afirma que essa representação ela é sempre necessária nesses espaços. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode estar presente em todos os organismos deliberativos cujas decisões afetam sua vida, pois eles são numerosos e muito dispersos, né? Isso eu estou, abre aspas, né? Eu estou falando uma citação da Iris Young de um livro dela de 2006. Ainda que as expectativas de um cidadão sejam frequentemente desapontadas, ele espera que outros pensem em situações como a dele e as representem nos respectivos fóruns, né, ou espaços de discussão. Ou seja, então por isso que a representação é necessária, porque a gente não consegue estar presente, né, em vários espaços ao mesmo tempo, e aí a gente acredita que outras pessoas estando presentes em outros espaços onde a gente não poderia estar, também vão nos representar, ou a gente espera que eles também, assim como a gente teria, né, alguns interesses, essas pessoas que estão em outros espaços também teriam interesses próximos aos nossos. Então, a gente precisa entender esse modelo de democracia representativa, né, que vai estar ali caracterizado pela abertura desses novos espaços, e não necessariamente são espaços exclusivos de participação, mas sim de representação via participação, vamos dizer assim. Então, o conceito-chave que a Débora também trabalha é o conceito de representação. Então, vão ser espaços que vão admitir a existência de outros atores, a não ser somente os estatais, para discutir assuntos públicos. E onde, na maioria dos casos, isso vai ser feito via representantes escolhidos dentre os seus pares, né? Esses representantes, eles vão ser escolhidos a partir dos seus grupos. Cada grupo, uma ONG X, né? Uma associação Y, ela vai ter a maneira de escolha desse seu representante para participar desses espaços. Então, a ideia, né, e a grande questão é entender isso que a gente está colocando, né? Participação e representação caminham juntos na democracia. Então, no interior desse debate sobre democracia representativa, a gente também percebe o problema da exclusão de grupos sociais dos assuntos públicos. Se a gente for ver a própria configuração de alguns conselhos, de algumas conferências, né, sempre tem grupos que vão estar excluídos desses debates dos assuntos públicos. Por isso que as demandas por reconhecimento, por políticas de presença, elas estão na pauta do dia, né? Elas estão sendo, né, essas demandas, elas cada vez mais estão sendo colocadas pelos diversos grupos que permeiam a nossa sociedade, e elas vão colocar em xeque a representação entendida somente como ideias compartilhadas entre representantes e representados. Por quê? Porque eles vão falar que é preciso que a representação ela também seja identificada
com a identidade dos representantes, ou seja, tem que haver uma relação de proximidade, uma relação simbólica, né? Uma relação de confiança, de cooperação entre representante e representado. E aí também eles vão questionar que somente a participação limitada a esse momento do voto, ela não vai contemplar algumas especificidades, por exemplo, a especificidade de gênero, de raça, classe, etnia, entre outras, né? E essas diferenças, elas vão acabar se manifestando muito, né? E elas têm se manifestado mais recentemente pelos movimentos sociais, que vão levar essas reivindicações para esses espaços, mas também vão pressionar e vão levar a gente para dentro do Estado para poder mostrar a necessidade de pensar políticas públicas que tenham, né, que estão relacionadas com essas demandas por conta dessas especificidades dos diversos grupos da sociedade. E aí isso é muito interessante. E aí, portanto, essas inovações institucionais, né, ou essas que a gente chama das instituições participativas, elas têm levado a representação política no Brasil e no mundo a transbordar as eleições e o legislativo como o locus, né, o espaço da representação. Né? Esse espaço da representação, ele também vai ser perpassado, né, ele vai passar para essas instituições participativas, ou seja, esse controle social, ele também vai ser feito em outros espaços representativos. E aí, não somente o legislativo ou as eleições vão ser o locus da representação, mas a representação grupal também, elas vão, né, os grupos vão ter representantes nos conselhos, eles também vão merecer atenção especial. Então, a gente vai assistir nesses últimos anos um processo de pluralização dos atores da representação e diversificação do locus onde ela é exercida. Ou seja, essa representação não vai somente ser exercida mais né, no âmbito do Estado, na administração pública, mas ela vai ser exercida também nesses outros espaços, né, essas instituições participativas. Então, a gente pode entender, né, esse encontro da representação com a ideia de participação, ele tem que ser pensado no sentido de fazer com que esses dois processos, eles não signifiquem meramente coisas diferentes e opostas, mas coisas que vão se complementar, né? Então, para a gente entender né, os processos que vão acontecendo aqui no Brasil, a gente precisa compreender e analisar que a própria ideia da representação, ela não vai ser incompatível com a democracia e muito menos com a participação. Então, a gente precisa pensar nesse modelo de democracia que vai tentar, né, que tanto busca conviver com os ideais representativos quanto com os ideais participativos, buscando, inclusive, aprofundar os dois, né? Tanto os ideais representativos quanto os ideais participativos. Por isso que é importante a gente entender, né, ou compreender como é que vem acontecendo iniciativas de grupos, né, de movimentos sociais e outras organizações na luta contra as formas de exclusão, a favor da pluralização cultural, do reconhecimento das novas identidades. Então é preciso a gente pensar esse papel da representação e da participação na democracia. E aí eu acho que é nessa combinação que a gente consegue entender a própria democracia brasileira, né, convivendo principalmente ali nos anos 2000, né, até recentemente, com fortes canais de participação, né, canais de representação através da participação da sociedade, que vai ser uma representação da sociedade civil diferente daquela obtida pelas vias eleitorais. Por quê? Né? Porque nas vias eleitorais é uma pessoa, um voto, né? Essa representação da sociedade civil nesses espaços participativos é um grupo escolhendo uma pessoa, né? Um grupo organizado, né? Uma ONG que vai selecionar uma pessoa para ser representante naquele espaço. E inclusive esse representante, ele, se a gente for pensar hoje em dia, ele vem desempenhando um papel político significativo no processo de implementação e acompanhamento de políticas públicas e além de fazer, né, essa mediação entre sociedade e Estado. E aí, a gente precisa, inclusive, pensar, né, a participação popular à medida que ela vai tornando-se um referencial de necessidade da gente entender, né, esse referencial teórico importante, esse conceito teórico importante para a gente entender, inclusive, a ampliação das possibilidades de acesso a desses setores populares dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da sociedade civil, de fortalecimento dos mecanismos democráticos.
a execução eficiente de políticas públicas, né? De políticas de compensação social no contexto de ajustes estruturais, de liberalização da economia, privatização do patrimônio do Estado, enfim. Toda essa conjuntura, ela demanda a gente pensar as possibilidades e a importância do acesso desses setores populares dentro de um processo de desenvolvimento. Então, pessoal, a gente percebe, inclusive, que toda essa demanda, né, esse argumento em favor desse aumento da possibilidade de acesso de diversos grupos da sociedade nas políticas públicas, eles vão ser impulsionados principalmente pelos movimentos sociais, organizações locais, partidos políticos, sindicatos, ONGs, entre diversos outros que começam, né, a reivindicar esse espaço de participação. E aí, como afirma, né, em outros artigos a Evelina Dagnino, e vocês já leram aquele texto dela sobre o projeto político, né, ela vai reforçar essa discussão, afirmando que a experiência dos movimentos sociais ela pode ser considerada, né, uma experiência que vai afirmar, né, reafirmar a ideia de um projeto participativo, né, trazendo significado a isso, né, o que seria a participação a partir da concepção dos movimentos sociais. Então, para os movimentos sociais, esse projeto participativo, ele tem a ver com uma partilha efetiva do poder entre Estado e sociedade, né? Que aí isso vai ser, obviamente, depois pautado, né? Como a gente sabe, tanto na Constituição, mas pautado até hoje nessa discussão, né? De como que a gente pode otimizar esses espaços participativos e hoje como a gente pode, inclusive, retomar alguns espaços de participação. E aí é importante a gente trazer também a ideia, né, dos papéis reivindicativos, né, desses movimentos sociais, e inclusive que em alguns momentos vão ter com eles, né, uma narrativa, uma linguagem, né, um discurso comum. Eles vão ganhando expressão política e vão buscando a institucionalização desses direitos, né, de cada grupo, a interferência nas discussões políticas e vão um pouco trabalhando, né, buscando se apropriar das discussões sobre as políticas públicas e a necessidade de se pluralizar a participação, né, trabalhar com o que muitos autores vão chamar de cooperação participativa, cogestão nas políticas públicas, enfim, então essa característica ela é muito importante para a gente, inclusive, sustentar a importância, né, de pensar a democracia para além da democracia eleitoral. A Lígia Luhmann também, ela traz alguns textos, ela tem alguns textos importantes, né, e onde ela vai mostrar alguns fatores, né, como é que alguns fatores eles vão ser apontados como importantes e relevantes para a implementação e sustentação dessas experiências participativas. Quais seriam, né, esses fatores? Porque a gente sabe que a gente teve aí uma explosão dos conselhos nos anos 90, nos anos 2000, mas teriam que, né, se a gente for pensar, realmente eles são espaços que vão aprofundar a democracia? E é por isso que a Lígia Luhmann ela vai falar assim, olha, para a gente entender esses espaços, né, e a dinâmica desses espaços, e se realmente eles conseguem aprofundar a democracia, a gente teria que teria que observar alguns fatores, né, dessas experiências participativas. O empenho, né, e a vontade da própria gestão pública, né, ou seja, o empenho, a vontade, o compromisso político-governamental, a capacidade de organização e articulação da própria sociedade civil, né, como é que a sociedade civil se organiza e se articula para poder participar desses espaços. E o desenho institucional, que é aquilo que eu falei, né, o regimento interno de cada um desses espaços participativos. E aí, obviamente, tudo isso tem que estar relacionado para a necessidade da gente efetivar os princípios de pluralidade, igualdade, publicidade, né? Então, a gente precisa trazer esses espaços para, né, trazer essas questões para poder entender esses espaços. Embora a gente saiba que as pesquisas mostraram, e muitos dos estudos que foram feitos, eles vão argumentar que esses espaços que se abrem para essa representação da sociedade civil, por si só, eles seriam muito melhores ou preferíveis ao funcionamento das instituições do Estado. Havia um certo deslumbramento, né? A gente falava assim, não, é muito melhor ter conselhos existindo, etc., do que eles funcionam de maneira muito mais efetiva
do que funcionam as instituições do Estado. E aí, obviamente, né, isso foi uma leitura equivocada, né, que aconteceu na época por conta desse romantismo, mas que a gente precisa compreender as dinâmicas relacionais entre esses espaços participativos, né, ou essa representação da sociedade civil nesses espaços e o funcionamento das instituições estatais, ou seja, então a gente precisa entender a sociedade e o Estado de forma relacional. Então, a gente precisa compreender, né, a ideia e a conceituação de participação da sociedade combinada à participação institucional na política, né? Isso não é separado. Então precisa compreender que a participação ela precisa estar relacionando o mundo institucional da política do mundo da sociedade, né? Precisamos fazer esse debate, né, para poder avançar nas questões, né? Então, a gente precisa pensar a dinâmica, né, desses outros espaços representativos para poder compreender a própria maneira como o Estado e a sociedade eles vão se articular. Obviamente, gente, que a gente sabe que havia uma certa aposta na sociedade civil, né? Havia uma certa tendência a achar que, por si só, a sociedade civil, né, participando desses espaços, daria conta de resolver alguns problemas da sociedade, né? A gente viu que muitos, e as pesquisas vão mostrar que esses espaços, muitas vezes, eles acabaram reproduzindo as dinâmicas do próprio Estado, né? Ou muitas vezes o Estado, ele não absorveu as próprias demandas, as próprias deliberações que eram feitas dentro desses espaços, né? Então, a gente precisa, na verdade, identificar o próprio dilema da maneira como essas instituições democráticas elas vão estar concebidas, elas vão estar dialogando com o Estado. Então, na verdade, Estado e sociedade civil eles são elementos necessários e importantes e inerentes à discussão sobre democracia. Então, a gente entende que tanto os atributos e as ações do Estado, quanto os atributos e ações da sociedade civil, eles vão ser complementares e precisam ser complementares. Então, na verdade, a ideia de participação, ela tem que ser entendida como uma produção, uma teia de relações negociadas entre os atores da sociedade civil, né, os movimentos sociais, etc., mas também com atores estatais. E aí, a partir daí, a gente vai vendo a possibilidade de criação de formas de ação que vão ser particulares de cada contexto, né? Então, a gente vai vendo que a gente tem uma dinâmica aí, né, que a gente precisa trabalhar, né, pensar essas relações. E aí eu vou passar um pouquinho para entender a ideia da representação, que eu acho que é um conceito importante e que a Débora traz muito bem no seu texto, que principalmente baseado numa concepção da Hannah Pitkin, que é uma leitura clássica, né? Tem um livro dela clássico sobre representação e que precisa ser discutido e que a Débora trabalha, né? Trabalha as dimensões da representação da Hannah Pitkin, justamente porque a gente precisa compreender essa representação política das organizações da sociedade civil nesses espaços, né? Trazendo que não é simplesmente a abertura desses espaços e uma participação direta, mas é a representação via grupos sociais. Então, é importante a gente entender, inclusive, essa relação entre representantes e representados, né? A questão da legitimidade dessa representação e como que essa representação pode influenciar o processo político na formulação e implementação das políticas públicas. Quais seriam, né, se a gente fosse perceber que atores estão envolvidos nesse processo de formulação, como eles estão envolvidos, como é que eles se conseguem traduzir os interesses da coletividade em ações concretas, né? Então, eu acho que a delimitação da Débora, né, e de algumas outros pesquisadores que vão trabalhar essa concepção da representação política nesses espaços participativos, o campo teórico de discussão, ele vai justamente buscar desenvolver esse conceito da representação
tendo como ponto de partida o trabalho da Hannah Pitkin, né, problematizando inclusive essa relação com a democracia, mas problematizando no sentido de apontando como que a gente pode trabalhar essa questão, né? A Nadia Urbinati também fez esse papel, mas trazendo como que a gente pode, inclusive, discutir e fazer essa relação mais forte. Então, se a gente for pensar assim, o que é representar? E aí, a própria Hannah Pitkin, ela vai falar que a gente pode entender que a gente tem diversas formas de compreender essa ideia de representação. No livro dela, The Concepts of Representation, de 1967, ela vai analisar alguns significados, né, que vão ser anexados a esse conceito de representação. Na verdade, esse livro dela ele vai ser considerado o ponto inicial na verdade, um divisor de águas nos estudos sobre esses temas, esse tema da representação, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela vai, na verdade, questionar a concepção ortodoxa de representação política, né, de alguns autores que vinham trabalhando a concepção de representação política unicamente como mecanismo do governo, né, baseado na ideia dos legisladores que vão ser eleitos e que vão atuar em prol das demandas dos seus eleitores. Ela vai, na verdade, questionar isso. Ela vai falar que não é somente isso, né? Ela vai questionar e criticar a relação da representação vista somente como uma relação entre duas pessoas ou uma relação de pessoa para pessoa. Na verdade, para ela, o significado vai ser muito mais complexo e é muito mais abstrato. E aí, segundo ela, abre aspas, a representação é em grande medida um fenômeno cultural e político, um fenômeno humano. Então, ela vai falar que existe, é inerente à representação a ideia de que o próprio paradoxo da representação, tornar presente de alguma forma aquilo que não está literalmente presente. Ou seja, essa seria basicamente a ideia de representação. Como é que a gente torna presente, de alguma forma, aquilo que não literalmente está presente, né? Então, essa controvérsia, ela vai estar diretamente relacionada com a discussão sobre representatividade e legitimidade da representação, né? Onde essa ação de representar, ou o representante, ele precisa achar esse certo equilíbrio. De alguma forma ele é uma pessoa que tem interesse, etc, etc, mas, de outro lado, ele está representando um grupo, né, ou algumas outras pessoas. Então, ele precisa trabalhar dentro dessa, né, colocar essa dimensão entre autonomia e representação, né, numa balança. Então, representar, segundo a Hannah Pitkin, vai significar atuar no interesse do representado. Obviamente que de um modo receptivo, né, a ele, né? Esse representado, ele tem que compreender essa representação. O representante, ele precisa atuar independentemente, né? Sua ação precisa envolver discernimento e consciência. Ele precisa ser, na verdade, aquele que atua. Quando ela está falando que ele precisa atuar independentemente, ela está querendo dizer que ele tem que há uma certa autonomia limitada, né? Por mais que a gente ache que tem um grupo que vai ser representado por uma pessoa, mas aquela pessoa, ela detém uma determinada autonomia. Mas o representado, ele precisa ser concebido como capaz de ação e julgamento, né, independente. E, obviamente, sempre vai existir esse conflito inerente entre representante e representado. O que é para ser feito, né? Sempre vai ter a grande questão, né? Será que ele fez como deveria ter, como a gente faria? Então, o representante, ele precisa atuar de uma maneira que não haja esse conflito. Na verdade, ele precisa entender, ou seja, essa balança precisa ser encontrada, né? Ele precisa compreender esses desejos do representado e, obviamente, né? E ter também, tentar trazer para a cena política ou as questões que são colocadas por esses representados. E aí, o que a Pitkin também, inclusive, vai definir como representação política? Para ela, vai ser um arranjo público institucionalizado. A representação, ela vai surgir não da ação de apenas um participante, mas de toda uma estrutura global e de funcionamento do sistema. Ou seja, então existem questões, né, que estão por trás que faz com que também não é só eu, né, votando em alguém ou eu elegendo alguém, mas existe toda uma estrutura de funcionamento do sistema, da sociedade, que faz com que eu vote em determinada pessoa, né, aquilo que
a própria Nadia Urbinati coloca, né? Existe toda uma dinâmica ali, eu preciso entender dos processos, né? A minha compreensão dos processos, a minha compreensão das dinâmicas da sociedade faz com que eu vote numa pessoa ou em outra, né? E aí ela coloca, né, a Pitkin, depois retomando ainda a Pitkin, ela coloca que a representação, ela precisa ser concebida como uma atividade e não como uma relação, ou seja, uma atividade, uma coisa processual, e não simplesmente como uma relação entre dois termos, entre um ponto e outro, né? Mas ela precisa ser concebida como essa atividade relacional, né, processual. E além do mais, a gente precisa entender a representação a partir desse seu conteúdo substantivo. O que é esse conteúdo substantivo da representação? É o agir por, né? O que o representante é? Ele é uma pessoa que age por. Então, é preciso a gente trabalhar com essa ideia. E aí ela tem, né, algumas dimensões, ela inclusive identifica 4 dimensões, né, de representação. Ela vai falar assim, a gente pode falar que existe uma representação que é mais formalista, uma representação que é descritiva, uma representação simbólica e uma representação substantiva. E para cada uma dessas dimensões, ela descreve, né, ou sintetiza o que seria. A primeira dimensão, né, a dimensão da representação formalista, o que ela vai falar? A representação meramente formal, né? Os arranjos são os arranjos institucionais que precedem e vão dar origem à representação. Ou seja, então essa representação ela teria 2 dimensões, a autorização e a accountability. Claro, a autorização, modo como o representante vai obter sua reputação, seu status, sua posição, seu posto. Accountability, capacidade desses eleitores para punir seus representantes por não ter agido de acordo com seus desejos. Aí depois a segunda dimensão da representação é a representação simbólica. E se eu tenho um quadrinho montado, pessoal, depois eu posso mandar para vocês o quadrinho, é bem interessante. Representação simbólica seria os modos pelos quais o representante defende os representados, ou seja, como é que aquele representante, qual é o significado daquele representante para o representado, né? O que o representante significa? Ou seja, trabalha-se dentro dessa lógica do significado, o significado que o representante tem para aqueles que estão sendo representados. A representação descritiva, né, seria o alcance que o representante se assemelha àqueles que estão sendo representados, né? Ele tem interesses comuns, compartilha das mesmas experiências com o representado. E a representação substantiva, na verdade, baseada na ideia da atividade dos representantes, as ações tomadas em nome de, no interesse de, como um agente de e como um substituto dos representados. E aí a ideia seria mais ou menos assim, o representante encaminha as preferências políticas que servem aos interesses dos representados. Então, essas quatro visões, né, elas vão ser colocadas por Pitkin, e elas são bastante trabalhadas, né, dentro dessa perspectiva da autora. Então, para ela, a visão formalista, ela vai enfatizar a relação entre o representante e os representados, destacando simplesmente a autorização que os cidadãos dão para aqueles que agem em seu lugar, né, e a prestação de contas. O eleitor autoriza o representante a agir em seu nome, ao mesmo tempo que avalia a sua atuação, né? A descritiva, ela vai afirmar que o corpo dos representantes deve formar um microcosmo da sociedade representada, reproduzindo as características principais, né? Aí, nesse caso, mais importante do que aquilo que os representantes fazem é quem eles são ou ela, quem eles ou elas são. Representação dependeria, então, da característica desse representante, né? De quem é esse representante, que trajetória ele tem, quem ele é, com quem ele se parece. Então, esse sentido seria a representação descritiva. E do ponto de vista da representação simbólica, um representante político pode ser entendido como um modelo de bandeira representando a nação, ou um emblema representando uma cultura. Para Pitkin, né, esse conceito é bastante complexo, porque esse tipo de representação ele vai satisfazer a condição de que a representação deve ser concebida como uma atividade em vez de uma relação. O líder cria unidade de desejos entre seus seguidores com seus próprios recursos e os faz, né, esses seguidores quererem o que ele quer. Então, o representante ele vai se traduzir num fazedor de símbolos.
na medida em que faz com que os súditos o aceitem através dessa sua atividade. Então, abre aspas para Pitkin, a representação simbólica desempenha uma identificação e um alinhamento do desejo entre governante e governado. Então, essa seria a ideia dela da representação simbólica. E a representação substantiva, os representantes buscam estabelecer políticas favoráveis aos interesses daquele que representam. Ela se baseia na ideia de agir por outro, não no sentido meramente formal, de que, né, ele ou ela tenha sido autorizado ou vai ser considerado responsável, mas considerando justamente a substância real por trás da formalidade, a atividade de representar. Então, para Pitkin, é preciso a gente considerar o conteúdo substantivo da representação, ou seja, o que acontece durante esse processo. É preciso a gente entender o que é a substância da atividade da representação, como é que essa atividade difere de outras formas em que a pessoa é destinada a agir no lugar de outras, né? Então, essa é a diferença. Então, a gente precisa trabalhar, eu acho que a representação substantiva, ela acaba introduzindo a noção de que as bases, elas devem escolher seus representantes, né? Os quais vão ser responsáveis por seus atos políticos, poderão ser facilmente substituídos, principalmente se eles não perseguem os objetivos com que os representados, né, os objetivos que os representados têm, e a partir do momento que esses representados eles percebem, né, que o representante não está dialogando, fazendo esse diálogo, ele também vai ser destituído do cargo. Obviamente que essa é uma discussão bastante complexa, né, como vocês podem observar, mas é importante a gente trabalhar a ideia, né? Eu acho que a ideia da representação substantiva ela é bastante importante. E a própria Iris Young também, ela vai um pouco nessa linha da Pitkin, e ela vai falar que essa representação ela tem que ser vista como um processo de antecipação que vai fluir entre representantes e representados, né? A partir da participação em atividades de autorização e prestação de contas. Então, a representação ela vai ser um processo de relacionamento diferenciado entre atores políticos engajados num processo que vai se estender no espaço e no tempo. A representação ela não deve ser pensada apenas como uma relação de identidade ou substituição, mas como um processo que envolve uma relação mediada dos eleitores entre si com um representante. Então isso é importante também a gente reconhecer, né, que existe uma diferença entre representante e representado, mas que tem que existir um balanceamento e algum medidor, né, algum item comum, alguma relação que faça com que a gente consiga compreender a lógica dessa representação. Por fim, eu gostaria de... Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. É um pouco pensar essa substância, né, da atividade, da representação e essa relação e a identificação com os interesses, né, que vão ser representados. E aí, portanto, alguns questionamentos eles são importantes. Em que medida os representantes eles são, né, na verdade, legitimados para falar em nome dos representados? Essa legitimidade, ela está associada à trajetória associativa e política da pessoa, mas ela também está associada à sua ação enquanto representante, né? Se as ideias estão de acordo com os interesses dos representados. São questionamentos que a gente precisa trabalhar quando a gente estiver compreendendo essa dinâmica da representação. Então, isso tudo por quê? Porque a gente precisa entender que tipo de representação ou qual é a representação necessária que vai levar à proposição e formulação de políticas públicas que, na verdade, vão ser capazes de ampliar esses direitos sociais, atender as demandas, as diversas demandas dos grupos, né, que estão ali, que são plurais e que estão diversificados. Portanto, a gente precisa pensar e enfrentar esse problema de que também nesse processo de representação a gente se depara com o problema da exclusão, né, de vários grupos dos temas, dos debates sobre políticas públicas. E é por isso que é preciso a gente compreender que é possível a gente incluir, reconhecer novas demandas, sempre atentando para algumas coisas, né? Pensando como que a gente pode estar não reproduzindo as desigualdades, mas incluindo mais pessoas no debate público. Então, acho que essas questões, né? Portanto, né, eu acho que essa questão da representação, ela está justamente relacionada ao tema da inclusão e do reconhecimento colocado por Nancy Fraser, né? Eu acho que esse tema da gente reconhecer, da gente inserir grupos, né,
no âmbito das discussões do Estado é bastante importante, né, para a gente trabalhar as diferentes demandas, né, as concepções, como é que as pessoas também vão se sentindo representadas, a ideia da presença daqueles grupos, daquelas pessoas nesses espaços. Então, é aquilo que eu já tinha falado, né, eu acho que é importante a gente, em algum momento eu já falei um pouco da ideia da Fraser, da Nancy Fraser, que está relacionada à luta por reconhecimento, né? Ela vai trabalhar, né, que vários grupos hoje eles buscam esse reconhecimento de várias perspectivas, de várias maneiras, né? As minorias étnicas, as minorias raciais, né, sexuais, a questão de gênero. E aí, portanto, essas lutas de reconhecimento, elas vão ser importantes nessa discussão sobre democracia representativa, porque a gente tem que reconhecer esses grupos, incluir esses grupos na discussão política. Bom, gente, enfim, eu acho que é um panorama geral, assim, mais ou menos do que é uma discussão sobre representação, a necessidade de a gente incluir a diversidade, né, nesses espaços, a diversidade nos espaços da sociedade, das discussões sobre as políticas públicas, e trazer entender um pouco mais essa relação entre representante e representado, né? Compreender essa questão da legitimidade, como é que se relacionam as temáticas, as experiências vivenciadas, a maneira como esse representante ele também vai se apoiar na coletividade para agir, né? Como é que quem ou o que deve ser representado, quem são esses representantes, qual é a configuração dos espaços nos quais eles vão participar, como é que funcionam esses espaços, para a gente realmente, para a gente poder, né, compreender as possibilidades da representação desses atores sociais nessas arenas, né, nessas arenas públicas. Então, acho que é isso. A próxima aula a gente continua. Se tiverem dúvidas, questões, a gente trabalha um pouco mais na aula que vem. Tá bom?